Eu confesso que essa noite é uma noite muito especial. E eu não tenho como até não ficar emocionado. Porque é um dia de... Se você puder acender um pouquinho essa luz aqui, tá bom? Obrigado. Porque quando se fala em missões, se fala do que Jesus veio fazer. E missões, eu entendo que é o mais importante de todo o Evangelho. Todo ele. E há cerca de 30 anos atrás, eu ganhei esse chapéu de um pastor. Esse pastor é de um conjunto, não sei como se tem hoje ainda. E ele me ofertou esse chapéu quando ele veio em Santos pregar. O nome desse pastor é Silas Furtado. Para quem conhece, ele era o líder da banda Kadosh. E eles usavam esse chapéu porque eles falavam muito da obra missionária e dos trabalhos que eles faziam, dos legados que eles ministravam, das coisas que eles mencionavam a respeito da África até. Então, esse chapéu é um referencial de danças africanas, pessoas que dançam, e aquela nação tão sofrida. E quando se fala em missão transcultural, para mim é emocionante, porque Jesus ele teve que transpor fronteiras para nos chegar até nós. Vocês todos podem sentar, amém? Menos o Nicolas. Tadinho do Nicolas. Ele é fortinho, ele aguenta. Põe aqui um pouquinho para cá, o pedestal um pouquinho para cá, tá? E esse culto, não que os outros cultos sejam cultos quaisquer, são cultos que vemos no dia a dia. Mas esse culto, irmãos, quando se fala de missões, quando se fala de um evangelismo mundial, isso toca o meu coração. Eu me sinto honrado pelo pastor Adriano por ter me escalado para ministrar nesse dia. Não sei quanto tempo eu consegui falar. Dizem que eu choro muito. Mas na verdade, não. Irmãos, muitos de vocês, ou quase todos, não têm noção das coisas que passamos para estar aqui hoje. Muitas foram as dificuldades, muitos foram os obstáculos, muitos foram os ataques. Estar aqui hoje e poder falar com vocês sobre missões, falar sobre legado, é importante, é totalmente especial, porque isso depende, toda a humanidade depende disso. E eu queria começar falando a vocês sobre o significado da palavra legado. Você não precisa abrir a sua Bíblia, não. É uma definição que eu trouxe para nós. Amém? Muitas vezes nós nos referimos ao legado
como algo ou alguma coisa que as pessoas costumam deixar para os seus descendentes, certo? A sua herança. Pode ser até como uma lembrança, tá bom? Uma marca no futuro, uma contribuição para as próximas gerações. O legado pode assumir também a forma de filhos, netos, ou um negócio, uma contribuição duradoura para a nossa comunidade ou sociedade, ou até para a própria humanidade. Vocês viram o vídeo institucional que nós temos do Ministério a respeito da vida do pastor Bud. E não haveria esse legado se ele não fosse enviado, ou se ele não se enviasse, se ele não permitisse ser enviado pelo Espírito Santo para o Brasil. Porque uma missão, ela sempre está ligada a uma visão. E essa visão, ela está fundamentada em princípios. E um desses pilares de uma visão para ser fundamentada em bons princípios é o caráter da pessoa. E Jesus, nessa noite, Ele nos chama, Ele nos motiva. O pastor Bud foi um dia direcionado pelo Espírito Santo a vir ao Brasil. Ele se enviou para cá, saiu do seu conforto, daquele país, e veio para o Brasil. Eu, certa vez, ouvi um relato, não sei exatamente se é verídico, mas eu creio que é mais ou menos assim. Que quando o pastor Bud e a irmã Jane vieram para o Brasil, as notícias que corriam desse país lá na América não eram muito boas. E o que a Jane ouviu, parece, naquela ocasião, em vir para o Brasil, assustou um pouco. Então ela pegou uma mala e encheu de papel higiênico, porque a ideia que ela tinha é que no Brasil não tinha papel higiênico, ou era muito precário, era um povo que nem índio. Era assim, irmãos. A nossa fama era essa lá. Ela não fez isso? Fez. Pense, a pessoa encheu uma mala de papel higiênico com medo de aqui não ter. Então, para vocês entenderem que pessoas saem das suas terras natais, se dispõem a ir em outros lugares para levar uma palavra. E eles vieram, o pastor Bud, na época, o pastor Bud, a Jane, para trazer essa palavra, abandonar a sua terra, abandonar os seus parentes, amigos, o seu conforto, para nos alcançar. Eles se enviaram, foram missionários. E muitas vezes nós não entendemos o que é fazer missões. Existem vários tipos de missões. Existem as missões locais, no nosso bairro, até municipais, estaduais, nacionais e também internacionais. Mas para tudo tem que ter uma direção. Porém, temos que fazer alguma coisa. Temos que nos colocar em disposição para Deus. E Deus falará conosco, vai falar com você. Mas você precisa estar disponível. Obviamente, você pode estar trabalhando, deve estar trabalhando, mas isso não impedirá de você receber um toque do Espírito para ser enviado a algum lugar. O pastor Bud tem a sua função nos Estados Unidos. Ele era caminhoneiro. E ele se colocou na disposição, fez o rema lá e trouxe essa palavra revelada. E fomos alcançados, amados. E isso para nós foi um presente de Deus. Agora, o que Deus espera de você? Sabia que Deus espera coisas de você? Deus espera coisas de nós, irmãos. Deus, Ele está contando com a igreja. Eu quero que você abra a sua Bíblia. No livro de Marcos, Mateus, Marcos. Marcos,
Livro de Marcos. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 16, Marcos 16, versículo 14. Marcos 16, 14. Diz assim a Escritura: Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza do coração, porque não deram crédito ao que tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então Jesus deu uma ordem: ide, faça alguma coisa. Jesus não mandou eles daqui nesse momento ficar orando, pedindo direção do Espírito para saber o que fazer. Ele falou: vão, vá, irmão, começa a falar, começa a evangelizar. Isso não é só para quem não tem um chamado evangelístico, isso é para aqueles que se entendemos que são discípulos de Jesus. Muitos ainda estão na condição de um filho, bebê de colo, que vai ser carregado que nem o Miguel. Temos que sair dessa condição de ser carregados para uma posição mais abrangente, mais contundente na nossa vida. Temos que começar a evangelizar, ir mesmo, falar do Evangelho, falar do amor de Deus, dizer que Jesus está voltando. Ele falou: vão, ide. Ele disse exatamente: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. A nossa função é ir, irmãos. A nossa função é falar. A nossa função é anunciar. Amados, eu sempre amei em cultos ver pessoas serem salvas. Vi muitos jovens ser salvos. Eu passei um tempo, acho que alguns anos, liderando jovens. E eu vi muitos jovens serem salvos. A minha maior paixão sempre foi, ainda é ver pessoas aceitando Jesus. Porque mais irmãos eu vou tendo, e mais povo no céu terá. A nossa visão tem que ser essa. Salvação de almas. A igreja está aqui por causa das almas. Não podemos cair no comodismo de vir para a igreja só por nossa causa, só porque precisamos, só porque necessitamos de uma palavra de fortalecimento. Não. Temos que aprender a vir para cá para somar uma unção corporativa, para que as pessoas, quando entrarem, elas sintam o impacto da unção, da presença de Deus e recebam a Jesus. E se convertam e sejam salvas. Jesus veio por nossa causa, Ele veio salvar o mundo, irmãos. Jesus não veio simplesmente porque era legal fazer missão transcultural. Não, Ele veio para salvar a humanidade inteira, porque Ele amou o mundo de tal maneira, como diz João 3,16, amém? Então, no nosso coração deve arder missões, deve arder evangelizar, deve arder, amados, ser enviado por alguém. Senão você mesmo se envia. Se envia, irmão. Comece a ter aquela intrepidez no seu espírito para ganhar almas para Jesus. Ame as pessoas. Não se conforme com elas morrendo e indo ao inferno, porque a sua salvação está garantida. Não, irmãos. Temos que ter um coração ardente por almas. O pastor Bud recebeu uma palavra: vá para o Brasil e liberte o meu povo. Ele veio, amados, com uma direção do Espírito dele para alcançar essa nação, alcançar essa pátria, alcançar essas pessoas. E nós somos alcançados, independente se éramos salvos ou não. Amados, eu vi o pastor Bud pregar pela primeira vez em 1986, 87. Eu o conheci antes de todo aquele povo de Campina Grande. Vi ele pregar muitas vezes aqui na Baixada Santista. Na minha ordenação foi ele que pôs as mãos sobre mim. Quando eu fui ordenado no ministério, eu já era pastor, mas eu fui reconhecido, meu chamado pastoral.
Muitas coisas aconteceram. Deus, Ele nos enriqueceu, nos acrescentou muitas coisas. E essa palavra perdura, amados. O legado que Ele deixou está reverberando por décadas, décadas e décadas, vai continuar, até que Jesus volte, e até depois de Jesus voltar. Tudo que você faz vai reverberar de alguma forma. Que legado você estará deixando para os seus filhos, para os seus netos? Como você será lembrado? Como o pastor Bud é lembrado? Como um homem que abriu mão do seu conforto, abriu mão da sua vida, por amor a pessoas que ele nem conhecia. Ele apostou, irmão. Às vezes ficamos muito na retaguarda, às vezes ficamos muito na forma passiva de viver. Temos que ser mais ousados, temos que ser mais atirados. Tem pessoas que às vezes elas têm medo de errar. Irmão, é melhor pecar por fazer do que não fazer, que deixar de fazer. Certa vez, um pregador conta que uma pessoa disse: hoje eu vou ganhar uma alma para Jesus. Entrou no ônibus e Deus moveu ela para falar com uma pessoa que estava sentada no ônibus. E a pessoa relutou, falou: mas é essa, não é essa? Fala, não fala, por que falar, por que não falar? E não falou. A pessoa levantou, ela falou: agora eu vou falar. A pessoa deu sinal, ela falou: agora eu vou falar. A pessoa desceu do ônibus, ela não falou. Pense na frustração. É melhor você errar por estar fazendo do que por não fazer, irmão. As coisas precisam ser mais aceleradas. Amém. Mais aceleradas, irmão. Pronto. Na perfeição, só quando estivermos num corpo glorificado. Só nesse momento, amados. Então, amados, é melhor nós nos apressarmos, porque Jesus está voltando. E até quando você vai ficar sentado, esperando uma oportunidade, o pastor Adriano um dia te chamar para você pregar aqui? O seu púlpito é você, onde você estiver. Hoje, eu tive uma pastora na minha casa, de tarde. Ela veio me trazer, amados, uma cesta básica de São Paulo. Veio de lá. Visitou uma pessoa aqui, passou na minha casa, me deixou uma grande cesta básica, hoje. E chegou duas meninas perto dela. As meninas falaram assim: vocês querem comprar bolo de pote? Eu olhei para ela, olhou para mim, olhamos para o homem que trouxe ela. Ela falou assim: quanto custa o bolo? Na verdade, ela não queria comer bolo nenhum, irmão. Ela perguntou: quanto é o bolo? A menina falou: R$6 um bolo de pote. Para levar 2 é 10. E tem um que é mais incrementadinho, um tal da Nutella lá, sei lá, é 8. Aí ela falou: tá bom, me dá 4 então. Posso pagar com cartão? Pode. Foi lá, buscou a maquininha, a menina foi lá na casa dela, buscou os bolos, trouxe. Quando a menina chegou com os bolos, ela falou assim: é o seguinte, eu vou comprar o bolo, mas eu quero te dizer umas coisas também. Posso? Pode. E começou a falar: Deus tem um plano na sua vida, assim, 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 assim. Ela virou para mim, isso estava sentado em frente da minha casa, numa cadeira. Ela virou e falou assim: Luciano, você conhece essa menina? Eu falei: conheço, minha vizinha, mora aqui do lado. Ó. Aí, sabe o que ela me perguntou? Você sabe que ele é pastor, não sabe? Ela: acho que não. Mas onde é que você mora, menina? Mora aqui. Luciano, que isso? Ó, tem que você vir para a igreja. Leva ela para a igreja, leva ela para a igreja. Se você não levar, Deus vai requerer o sangue dela na sua mão. Eu falei: da minha mão, não. Está repreendido. Ela me vê todo dia, realmente eu a vejo todos os dias, mas eu nunca falei de Jesus para ela. A menina de 15 anos. Ela não perdeu a oportunidade. Ela falou: compro o bolo, mas eu vou falar de Jesus também. Você tem que criar a oportunidade. Fala, meu bem, que está escrito aí. Bebe água? É. Aleluia, glória a Deus. Aninha é minha assessora para assuntos aleatórios.
Assuntos diversos. Aleluia. Nós não podemos perder oportunidades. Irmãos, aquela menina um dia vai para o céu, ela orou na calçada, falou assim, eu vou orar por você, posso? Pode. Fecha os olhos, orou. Ela não perdeu a oportunidade. Irmãos, como você vai ser lembrado? Como alguém que não está nem para a vida das pessoas? Como você será lembrado? Como uma pessoa qualquer? Se para você não faz diferença, está tudo bem. Mas eu quero ser lembrado com a pessoa que fez diferença nessa humanidade. Na humanidade, irmão. Por quê? Porque foi isso que Jesus nos ensinou. Ele veio e marcou a época. Jesus marcou o território, irmão. Que território você está marcando e como você vai ser lembrado quando você partir? Mesmo que você vive mais 50, 100 anos, não importa. O que a sua vida vai contribuir para a humanidade? Como você vai ser lembrado quando você estiver lá no céu? Nós temos que deixar nossa marca. Amém? Nós temos que representar bem o céu. O nosso legado, amados, é as pessoas lembrarem de nós. Amados, alguém já ouviu falar de Smith Wigglesworth? Muitos já, não já? Esse homem viveu no século XVII, se não me engano. Centenas de anos passaram, esse homem é lembrado. Esse homem é lembrado, irmãos, porque ele ressuscitou cerca de 21 pessoas. Ele deixou um legado. Como você vai ser lembrado? Como o cara preguiçoso? Como a mulher que só metia a língua nos outros? Fofoqueira. É assim que você quer ser lembrado? Ou você quer ser lembrado da pessoa que falava de Jesus em toda parte que ia? Onde ia ganhava uma alma para Jesus? Como você quer ser lembrado? Que legado você vai deixar? O pastor Bud deixou um grande legado, irmãos, que vai reverberar por décadas e décadas, centenas de anos. Como o irmão Smith Wigglesworth, como diversos outros irmãos, diversas outras pessoas que passaram por essa terra e deixaram a sua marca, irmãos. Talvez você nunca tenha ouvido falar de uma pessoa chamada Savonarola. Alguns ouviram. Savonarola foi o homem que ele morreu queimado, numa fogueira. E ele profetizou o nascimento de John Wesley. John Wesley foi fundador da igreja metodista, da qual saíram todas as demais igrejas no mundo. Se você não sabe, saiba. Saiu a Assembleia de Deus e todas as igrejas neopentecostais que existem saíram da igreja metodista, e ele profetizou morrendo, queimado. Ele disse, daqui a 100 anos, Deus levantará um cisne que mudará a história da humanidade. 103 anos depois nasceu John Wesley. Irmãos, o que você vai deixar? Morrer um dia todo mundo vai. Mas já que vai morrer, então faça a sua vida valer a pena. Temos que fazer valer a pena a nossa vida. Não estamos aqui existindo só por existir. A nossa vida precisa representar bem o céu, representar bem a continuidade da vida de Jesus, do ministério de Jesus. Certa vez, um homem chamado Isaías, ele teve uma visão celestial, irmãos. O que precisará para você mudar? O que precisará para nós mudarmos? Será que Deus vai ter que nos mostrar alguma coisa tão sublime, tão bombástica, para a nossa vida mudar? Irmãos, se pregamos é porque amamos a Jesus. Se falamos, se nos desgastamos no Evangelho, é porque o mais importante é o Evangelho do que nós mesmos. O Evangelho é muito maior do que nós. Então, peça para Deus despertar no seu coração o ide, atendendo o chamado de Deus.
Deus chama você e a mim, Deus chama a nós, para nós irmos, pregarmos e alcançarmos as pessoas, orarmos pelos enfermos, eles ficarão curados. Talvez na sua cabeça o diabo queira dar um nó e dizer, mas às vezes ele está com dor, e daí? A dor não é minha. A dor só vem, mas ela não é minha. Amém, amados? Não importa, irmãos, eu já orei por pessoas, de eu ver nitidamente a pessoa ficar curada, e naquele momento eu estava com dor. O diabo quis dar um nó na minha cabeça também. Eu falei, Satanás, para trás. A palavra funciona. A palavra funciona, irmãos. Não tem essa. Nós temos que fazer a tempo e a fora de tempo. Paulo diz, faça a tempo e a fora de tempo. Paulo diz, por causa de uns poucos eu me fiz de tolo para ganhar os tolos. Tem gente que não quer sair do salto, irmão. Se eu tiver que pregar aqui de camiseta, eu prego. Se for para salvar uma meia dúzia, está tudo certo. Amém? Não é a roupa que salva a pessoa. É a unção do Espírito que está dentro de nós, de quem está falando. E todos nós temos hoje essa unção dentro de nós. Não é só os pastores, não é só os ministros. Todos nós já temos a unção do Santo que repousa dentro de nós. Porque o Espírito Santo habita em nós. E nós somos portadores dessa unção, dessa força espiritual, desse poder, desse dunamis que está dentro de nós. O poder curador, o poder salvador, o poder que vai alcançar o pecador onde ele estiver. Não perca a oportunidade. Olhe para o seu irmão e diga, não perca as oportunidades. Para o outro agora do outro lado, não perca as oportunidades. Aleluia. Porque o Senhor está sentado no mais alto sublime trono. Isaías capítulo 6, põe na tela, por favor, se puder. Pode pôr? Isaías capítulo 6. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é um culto diferenciado, amém? Podemos pular, sapatear, amém? Aleluia, dar cambalhota, tá tudo certo, botar a bananeira, amém? Deus está aqui, irmão, e Deus quer nos alcançar, aleluia. Isaías capítulo 6, água para não ficar com a boca seca. Versículo 1 do capítulo 6 diz, no ano da morte do rei Uzias, ele diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e um sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam sobre ele, por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voava. E eles clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. A base do limiar se moveram, a voz o clamava, ou seja, saíram do lugar, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuro, lábios e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ele tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Aleluia. Amados, isso aqui como eu posso dizer, é a analogia da vinda de Jesus arrancando o pecado do homem. O profeta parafraseando, coisa que ele nem sabia a respeito, ele estava apontando para a vida do Messias, tirando com o seu próprio sangue, agora removendo o pecado da humanidade, do homem. E ele disse, versículo 8, depois disso ouvi a voz do Senhor dizendo, a quem enviarei?
E a quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Certamente essa foi a resposta de Jesus. Envia-me, Senhor. Envia-me, Pai, eu vou lá. Eu vou abençoar aquele povo. Eu vou libertar a humanidade. Eu vou salvar aqueles homens. Eu vou salvar aquelas pessoas. Porque o pecado deles foi arrancado. Aleluia. E nós somos salvos. Você foi salvo. E o Senhor, amado, tem essa palavra hoje para você e para mim. A quem eu vou enviar? A quem enviarei? Você pode ser enviado de muitas formas, de muitas maneiras. Você pode ser enviado no seu dia a dia, cada dia você está enviado. Mesmo indo para o trabalho, você está sendo enviado. Indo para a escola, você está sendo enviado. Indo trabalhar, você está sendo enviado. Porque tem pessoas, você encontra com pessoas. E essas pessoas estão muitas vezes carentes de uma palavra, irmão. Pessoas estão morrendo do nosso lado e não fazemos nada. Porque estamos cobertos de etiquetas, cobertos de orgulho. Temos que ser mais atirados. Precisamos mudar. Olha para o seu irmão e diga: nós precisamos mudar. De novo, nós precisamos mudar. Deus quer fazer milagres através de nós, irmãos. Então você tem que dizer: envia-me a mim. Envia-me a mim. Envia-me a mim. Para que meu legado seja forte e poderoso. O que os seus filhos dirão de você amanhã? O que os seus netos dirão? Quem foi vovô? Quem foi meu bisavô? O que ele fez pela humanidade? Dizem que para que uma pessoa tenha um bom legado, ele tem que escrever um livro, não é isso? Plantar uma árvore e ter um filho. Eu já tenho um filho. Plantar árvore, posso plantar amanhã. Escrever um livro, vai dar mais trabalho, mas posso fazê-lo. Amém? Pastor Bunny tem um legado imenso, mas quantos livros o Senhor me escreveu? Ou quantos livros não foram escritos por intermédio do chamado dele? Do eis-me aqui dele? Como você será lembrado? Com uma pessoa que foi covarde? Com uma pessoa que não se envolveu? Tem pessoas que estão fora da igreja, irmão, porque não quer se envolver muito. Porque não quer se decepcionar. Pelo amor de Deus. Se decepcionou, perdoe e segue em frente, irmão. Sabe que tem um monte de crente bem-sudinho? Olha para o seu irmão e diga assim: não seja um crente bem-sudinho. Não fica com biquinho não, porque olharam feio para você, não disseram a paz do Senhor. O mundo está morrendo e você está de beicinho. Misericórdia, irmão. Vou usar outro termo. O bicho está pegando e você está aí, olhando para... variando, viajando. Você tem que colocar, irmão, força, porque o Senhor, Ele está às portas. Diga para o seu irmão e para a sua irmã que está do lado direito e esquerdo: Jesus está às portas.